Bom dia a todos, a graça e a paz esteja com todos nós. Como estão todos vocês nesta manhã? Espero que estejam todos bem, tenham tido uma boa noite, uma noite de sono reparador. Senhor, estamos em Tua presença, Senhor. Te louvamos, bendizemos o Teu nome, louvado e engrandecido seja o Senhor, nos céus e na terra, e tudo que nela há. Senhor, te agradeço por abrir meus olhos, Senhor, por nos dar fôlego de vida a nós e a nossa família e a todos esses que estão ouvindo e vão ouvir. Senhor, o Senhor tem cuidado de nós com o seu amor, seu zelo para com todos. Gratidão a Ti, Senhor, por todas as oportunidades. As Tuas misericórdias são motivo de não sermos consumidos. Todas as manhãs o Senhor renova as nossas forças. Abençoa, Senhor, todos nós. Abençoa esse ouvinte. Abençoa, Senhor, a minha família. Todos esses que já estão saindo ou já saíram para trabalhar, já estão nas suas atividades. Ah, Senhor, estende suas mãos, Senhor, para aquele que está necessitado. Seja qual for a necessidade, Senhor. Seja de ordem física, espiritual. Seja provisão, Senhor. Tu és o Deus Jirê, Jeová Jirê, provedor. Tu és o Jeová Rafá, que cura as feridas da alma. O Senhor cura, Senhor, todo tipo de enfermidade, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela psicológica. Senhor, ser com aquele desamparado, ser com aquele aflito, Senhor. Ser com aquele que às vezes a enfermidade, Pai, não é nem nele, é num parente, Senhor. E ele fica aflito por ver alguém sofrendo e nada pode fazer. Mas o Senhor pode fazer tudo, Senhor. E nós podemos interceder, Pai, por esse, por essa, por nós, por nossa família. Interceder por nossos queridos amigos, parentes. Senhor, seja qual for a necessidade, Pai. Se for de uma cura, se for de uma libertação, Pai. Oh, Senhor, o Senhor não é um Deus de prata, o Senhor não é um Deus de porcelana, de barro, que até para sair do lugar alguém precisa transportá-lo. Mas o Senhor é um Deus que nós clamamos e o Senhor ouve e responde, Senhor. Responde o nosso clamor, Senhor, nesta manhã. Ser com o desamparado, Senhor, ser com o aflito. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. Supre a necessidade de cada um. Eu intercedo pela vida de muitas pessoas, Senhor, que sofrem com algum tipo de enfermidade, Pai. Às vezes depressão, às vezes síndrome do pânico, às vezes uma tristeza profunda, a qual ela não sabe explicar, Pai. Mas é uma tristeza, Pai. Pessoas que estão em cativeiro, pessoas que perderam um ente querido, mas não superaram ainda isso, Pai. E às vezes faz até essa pessoa de um ídolo. Oh Deus, meu Pai. Toca no coração dessa pessoa e na mente, Pai. Dá o teu refrigério. Dá a tua libertação, Senhor. Essa alma cativa que vive em caverna, vive à base de remédios, Senhor. Liberta e salva para a glória e honra do teu nome. Eu intercedo pelas minhas amigas, Pai. Pessoas que às vezes, muitas das vezes, vivem à base de remédios, vive até para dormir, Senhor. Só dorme se tiver uma medicação. Oh, Senhor,
Eu intercedo por essas pessoas, eu não vou citar nomes, mas o Senhor conhece cada uma que está aqui agora no meu pensamento, apresentando a Ti, Senhor, a vida dessas pessoas queridas que eu tanto amo. Ah, Senhor Deus, o Senhor é um Deus que ouve e responde. Maravilhoso e eterno Pai, louvo o Teu nome. Eu quero te dizer, Senhor, que eu te amo muito. Nós te amamos, Senhor. Tu és o meu único Deus. Os meus lábios jamais ouvirão, sairão da minha boca, dos meus lábios, adoração a outros deuses. Senhor, eu te apresento aquela causa que há anos e anos, Senhor, eu venho orando, clamando a Ti. Oh, Pai amado, Pai bendito, eu sei que eu estou batendo na porta e o Senhor está ouvindo. E o Senhor vai responder, Senhor. O Senhor vai responder. Vai dar solução por aquele problema, Senhor. Nós devemos apresentar diante de Ti as nossas causas, nossas súplicas, Senhor. Sim, meu Pai. Eu gostaria de ler. Bom dia a todos. Excelente dia para vocês. Em nome de Jesus. Eu gostaria de ler aqui Efésios. Muitos já conhecem essa palavra, mas eu gostaria de ler. Deus me deu essa palavra, o Espírito Santo me deu essa palavra hoje. Está em Efésios 2. A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Louvado seja o nome do Senhor, nos céus e na terra e tudo que nela há, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amados, as pessoas, algumas, porque muitas já conhecem essa palavra, estão sendo enganadas. Nós vemos isso, estão equivocadas, estão seguindo a falsas doutrinas. Na Bíblia, lá em 1 Timóteo 4, fala sobre que haveria falsas doutrinas, falsos mestres, né? Falsos profetas. Então, assim, engano, amado. Ontem mesmo, quando eu passei ali na frente do metrô, que eu moro perto do metrô, tem duas moças com aquele carrinho e aqueles livrinhos, Testemunha de Jeová. Só precisa se atentar para isso, viu? Não ouvir, não dê nem ouvidos, porque isso é enganação. Jesus disse, o Senhor disse que se alguém estiver pregando outro evangelho, é anátema. Quando vieram aqui na minha porta, eu tratei bem, sempre, né? A gente tem que ter respeito até pelos animais, quanto mais pelo ser humano. Nós devemos ter respeito, amor. Então, eu tratei bem, perguntei se queria água, mas eu disse a ela que eu não sigo outro evangelho a não ser o evangelho que tem na Bíblia. Só existe um Salvador. Ela se saiu logo, porque eles querem, eles são uma seita. Então, não dê ouvidos, amados, a heresias. Aí, assim, só para concluir, eu estou no versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Nós sabemos que o pecado entrou no mundo, foi através da desobediência do homem. Deus, naquela época, no Jardim do Éden, através de nossos pais espirituais, Deus antes alertou, advertiu, né, que de toda a árvore do jardim, do Éden, eles podiam comer do fruto, menos do conhecimento do bem e do mal. Então, Eva se sentiu atraída e desobedeceu, mesmo sabendo que não era para comer, nem tocar, como está lá em Gênesis, no início das Escrituras, que fala no capítulo 3, não era nem para tocar. Então, desobedeceram a Deus, nisso veio a maldição. E Deus amou o mundo de tal maneira, né, está escrito em João 3,16. Desculpa, gente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que o Senhor enviou, né? Que Tu enviastes. Então, todo aquele que confessa o Filho de Deus é salvo. E todo aquele que negligencia, deixa para depois, nós não sabemos qual será a última oportunidade que o Senhor dará. Infelizmente, é uma coisa chata tocar nesse assunto de que nós não sabemos qual vai ser a última oportunidade, porque existem pessoas, amados, nós queremos e clamamos ao Senhor vida longa, mas acontece de algumas pessoas irem e não ter antes confessado Jesus. Eu não digo aceitar Jesus, Jesus não precisa ser aceito. É a pessoa que precisa dele. Então, Jesus é o Filho de Deus e o ser humano precisa reconhecer que só através do Filho amado, que o seu sacrifício não foi em vão, ele pagou o alto preço em redenção por nossos pecados, nossas transgressões, levando sobre si as nossas enfermidades. Está lá escrito em Isaías 53. E o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Então nós precisamos, todos nós, seres humanos, precisamos. Eu já fiz isso, acho que creio que você também já, mas tem muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Necessitam reconhecer, não só reconhecer em pensamento, nem dizer que o ama com os lábios, mas testificar indo à igreja, como está escrito em Mateus 10:32, confessar diante das pessoas que Jesus é o Filho de Deus e que é o Salvador da vida dessa pessoa, de nossas vidas, para que um dia, quando essa pessoa for embora daqui da terra, a partir daqui da terra, tenha certeza que a sua alma terá o descanso eterno, não é? Terá a vida eterna. Então, aquele que ainda não fez isso, faça. Não negligencie. Se você quiser ler essa passagem, está em Mateus 10:32, 33. O 33 se refere àquele que negligencia, nega, rejeita. Não é? Porque Jesus veio para todos, mas muitos não o receberam, muitos não o receberão, e com isso irá para a condenação. Perderá a salvação da sua alma. E para onde ele vai? Ele vai para o lugar que foi determinado por Deus para Satanás e seus seguidores. Deus não quer isso para ninguém. Deus não quer isso para nós. Deus quer que a pessoa tenha a consciência do reconhecimento do Filho dele, da confissão, confessar. Não é confessar o homem, mas é uma ordenança do Senhor, é uma determinação do Senhor que confesse diante dos homens.
Porque ali você está confessando diante dos homens e diante de Deus, porque Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente, Ele vê todas as coisas. Então a pessoa precisa confessar. Confessar e dentro da igreja, ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir, a sua vida, através do anjo da igreja, estará sendo edificada, você estará cumprindo as ordenanças que o Senhor estabeleceu, que é depois da confissão, se batizar nas águas batismais, e para se batizar nas águas batismais, não é necessário a pessoa ser santo. Se tem alguma doutrina ensinando isso, alguma denominação ensinando assim, essa pessoa, ela está ensinando errado. Ou então está negligenciando em dizer que não é necessário a pessoa ser santa. Nós vamos buscar fazer o que agrada ao Senhor. Mas santo, santo mesmo, sem mácula nenhuma, é o Cordeiro, é o Senhor. Então, todos nós somos pecadores, embora, quando nós entregamos a vida para Jesus, o pecado não habita mais em nós. Ou seja, embora pecadores, mas nós não vivemos, o pecado não habita em nós não vivemos pecando. Mas a palavra do Senhor diz que todos nós somos pecadores, que não há um justo que não peque. Porque nós pecamos por pensamento, palavras, omissão, até quando você se omite. Que algo, como está escrito lá em Tiago 4,16, que alguém podendo fazer o bem, estando no seu poder fazer o bem e não faz, esse peca. Então, há pecado por comissão e por omissão. Conscientemente ou inconscientemente nós pecamos. Então, somos meros pecadores, embora na corrida para sermos pessoas melhores e termos a salvação, obtermos a salvação. A Bíblia diz que aquele que confessa Jesus Cristo é salvo. Mas nós sabemos que não existe essa, uma vez salvo, salvo para sempre. Há necessidade da perseverança. E perseverar como? Perseverar seguindo a Jesus. Lá em Lucas 9:23 está escrito que o Senhor diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Todos nós temos uma cruz a carregar, não é verdade? Uns mais pesados, outros menos, mais leve. E nós buscamos, amados, olha, uma vida com Cristo não é um mar de rosas, mas viver sem o Senhor. Nós sabemos que nós sofremos, mas nós vencemos. Já somos vencedores em Cristo Jesus. Imagina viver sem o Senhor, não é? Vivendo com o Senhor já não é uma vida fácil. Imagine viver sem o Senhor em nossa vida. Porque o Senhor disse, está escrito em João 14:23, que aquele que ama a palavra dele, ele, o Pai, o amará e o Pai virá a esse e fará morada. Então, nós não andamos sozinhos, nós andamos com Ele. Né? Nós somos templo sagrado do Senhor. Então, devemos cuidar desse templo, né? Nós devemos cuidar da nossa mente, nossa alma. Muitas pessoas, amado, nada contra, se preocupa tanto de cuidar do corpo. Tudo bem. Inclusive os especialistas, os médicos dizem que nós devemos ter atividade. Claro, isso faz parte. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, precisamos também cuidar do nosso corpo, ter atividade. Aliás, da nossa saúde, né? Cuidar. Se você cuida do corpo apenas pelo lado estético, mas aí você precisa cuidar também da sua alma, do seu espírito. Nós precisamos estarmos levando assim prioridade primordial que você cuide da sua vida espiritual. Saiba que não adianta cuidar que você vai para o inferno com um corpinho lindo, se você não cuidar da sua alma. Se você não confessar Jesus, você vai com um corpinho lindo para o inferno.
E isso não pode acontecer. Nós estamos na terra, devemos nos alimentar, assim como o corpo precisa de alimento, nosso espírito precisa também ser alimentado. A nossa alma precisa ser alimentada. E é um alimento que deve estar em prioridade, é primordial, é exclusivamente necessário colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. É o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor disse que esses 2 mandamentos são os maiores de todos eles. Se nós amarmos, em primeiro, o Senhor, e o segundo, amarás o teu próximo a ti mesmo. O Senhor sabia que não seria fácil esses 2 mandamentos, mas ele disse que quem cumprir esses 2 mandamentos não estará longe do reino dos céus. Existem pessoas, amados, que, assim, creem em Deus e se esquece do filho. Não pode. Quem tem o pai deve ter o filho. Veja, vou ler aqui João 14, vou ler o versículo. Disse Filipe, 14:8. Disse Filipe, um dos seus discípulos: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Porque Deus e Jesus e o Espírito Santo é um só. O Senhor, quando subiu, ele invocou o Pai para mandar enviar um outro Consolador. Ele disse que nos enviaria um outro Consolador, é o Espírito Santo, Paráclitos, que nunca nos deixaria sós, não nos deixaria órfãos e não nos deixaria sós. Então, todo aquele que confessa Jesus, o Espírito Santo passa a habitar nele e nos torna filhos de Deus. E com isso nós temos privilégios de ser chamados, dele ter nos tornado filhos de Deus. Então, ele nos concede frutos do Espírito, dons espirituais, e o maior dele é o amor. Por isso que você vê muitas vezes, muitas pessoas que têm aquela sede de levar o evangelho, entregar as boas novas, levar as boas novas, porque o amor é o amor que o Senhor nos concede. E quando você conhece a verdade, você quer que o seu semelhante conheça a verdade. Você almeja a salvação do seu semelhante. Não é para ficar para nós, é para nós passarmos para os outros também. Então, assim, dando seguimento aqui. Estou há tanto tempo, né? Quando Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Aí disse Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim? Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Ele está se referindo aqui ao Espírito dele, ao Paráclitos, Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Glória a Deus! O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece. Por quê? Porque não recebeu Jesus, né? Não confessou Jesus.
Mas vos o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e testificando aqui o que o Espírito Santo já tinha falado, né? Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou no... Ah, meu Deus, eu me lembrei aqui uma situação na minha vida, eu vou falar. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Lindo esse versículo. Meu Deus, muito lindo. Vou repetir. Meu Deus, está em João 14, 21. Veja que coisa linda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Profundo isso aqui, viu? Lendo agora o versículo 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, viu? É outro Judas. Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, para ele, e faremos nele morada. Aí quando chega no versículo 24, ele diz assim, ó, quem não me ama, esse aqui é para quem não o ama, é se referindo a quem não o ama. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco. Isso ele falou com os discípulos ainda antes de subir, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes os que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Glória a Deus. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Está em Jeremias 17, 7. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amados, nós sabemos, presta atenção, eu digo isso comigo também, tá? Nós sabemos que o Senhor, Ele, inclusive no Pai Nosso, Ele diz que nós devemos perdoar os pecados alheios, para que os nossos pecados também sejam perdoados. E se nós não perdoarmos os pecados alheios,
Ele também não perdoará os nossos pecados, porque todos nós pecamos. A Bíblia diz que não há um justo que não peque. Porque, se lembra daquela passagem da mulher adúltera? Eu achei assim um absurdo, porque aquele fariseu acusou-a de ser uma adúltera, mas ele adulterou e não estava lá como um pecador, mas colocou a mulher como culpada, como se fosse uma prostituta, uma adúltera. Mas ele foi um adúltero e não se expôs. Por quê? Os fariseus, e existem muitos fariseus até hoje, só sabe apontar dedo para os erros alheios, mas não reconhece os seus próprios erros. Criticar os outros, sabe? Então, Jesus disse assim, escreveu na areia ali, ó. Estava escrevendo ali. Eu vi uma mensagem outro dia que aquele gesto que ele fazia no chão assim é porque ele estava escrevendo os nomes dos fariseus. Não sei se foi isso mesmo de fato, mas ele estava fazendo assim o gesto que estava escrevendo. Aí quando questionaram a ele o que é que ele achava daquela situação, né, com relação à mulher adúltera, acusando ela de adúltera, aí ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles estavam com pedras para apedrejá-la. Cada um foi soltando as pedras e depois foram embora. E ele perguntou: mulher, cadê aqueles que te acusaram? Ela disse: não tem nenhum, Senhor. Por quê? Ninguém pode acusar pecado de ninguém, porque quem é o único juiz é o Senhor. O único que pode... Jesus disse, existem muitos, inclusive cristãos, que gostam de ficar apontando erros alheios. Gente, eu estou lendo a palavra de Deus, tá certo? Eu não estou acusando o erro de ninguém. Eu estou dizendo o que está escrito na palavra. Jesus disse que aquele que pecar, não existe pecadinho nem pecadão. Aquele que pecar, aquele que julgar, estará pecando. Então, por que ele acha que o pecado do outro é maior do que o pecado dele? Nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor com relação... Todos os dias nós devemos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Todos nós temos pecados. Aquele que disser que não tem pecado, é como o Senhor disse, atire a primeira pedra. Então, assim, nós sabemos que nós devemos perdoar, não é? O erro do irmão, porque do semelhante. Irmão, que eu digo assim, do semelhante. Porque às vezes... não é uma pessoa em Cristo que te fez mal, que te afligiu, te afrontou. Mas mesmo assim nós devemos perdoar. Porque antes de sermos filhos de Deus, antes de confessarmos que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, somos feitura sua, somos criação dele. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Orica, lamassu e alabás. Então nós precisamos perdoar aquele que nos afrontou. É fácil? Não. Não é fácil. Aquele que disser que é fácil estará mentindo. Não é fácil perdoar. Quem te afligiu, quem te machucou, quem até hoje você sofre consequência daquele mal. Mas nós devemos perdoar. Porque Jesus disse que se nós, se nós não perdoarmos os pecados alheios, e quem somos nós? Hein? Quem somos nós? Cheio de pecado, cheio de impureza, de imperfeição. Então nós devemos perdoar, embora o perdão não é amnésia. Nós não esquecemos o mal que alguém fez para nós, mas nós devemos perdoar para que nossos pecados também sejam perdoados. E agradecer ao Senhor por todos os dias, as suas misericórdias são renovadas.
Ele que nos fortalece, Ele que nos dá vigor. O Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos encoraja a perseverarmos para vencermos. Ele venceu a morte. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil superarmos a cada dia as adversidades, as dificuldades. O justo passa por muitas aflições, mas o Senhor nos livra de todas elas. Então, com o Senhor já é difícil. Nós não vivemos num mundo de mar de rosa. Não, não. Quem disser isso é mentira. Mas sem o Senhor é muito pior. E o pior ainda, no dia que morrer, vai para o lugar que está determinado para Satanás e os seguidores dele, ficar queimando no lago de enxofre, onde o bicho não morre, fica sofrendo. A Bíblia diz que haverá ranger de dentes, de tanta dor, e o pior, fica sentindo dor e não morre, fica queimando no fogo eterno. Quem vai para lá não pode voltar mais para o paraíso, para estar com o Senhor. Então, aquele que ainda não confessou Jesus, confesse. E se lembre que precisa cumprir as ordenanças que o Senhor determinou, que é, além de confessar diante das pessoas, não adianta confessar só para si mesmo. Você pode dizer, Senhor, a partir de hoje, mas você precisa fazer também diante das pessoas. Você precisa ir na igreja, você precisa se batizar, sepultar a velha criatura, renascer em Cristo Jesus. O batismo, eu estou me referindo ao batismo. E para se batizar, a pessoa não precisa ser santo. Você vai ouvir o pastor falar, a orientação do batismo. Claro, depois dessa orientação, você vai se batizar nas águas batismais, vai sepultar sua velha criatura. E, amados, não quer dizer que a pessoa que se batiza, a pessoa não vai ter nunca mais pecado. Isso é mentira, isso é utopia. Somos pecadores. Nós não vivemos em pecado, é diferente. Por quê? Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. O pecado não habita mais em nós. Nós não sentimos mais vontade de ficar pecando. Embora pecadores, muitas vezes falham, mas aquele pecado que outrora nós pecávamos, nós não sentimos vontade de pecar. Porque o Espírito Santo habita em nós, então ele nos adverte, ele nos exorta todos os dias a que caminho nós devemos seguir. Mas às vezes nós pecamos assim mesmo. Por quê? Porque herdamos uma natureza pecaminosa. Por isso que você vê, às vezes, pessoas que... mas quando alguém... Olha, eu escuto demais quando eu vou evangelizar. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. E todos os irmãos vão confirmar isso. Quando nós vamos evangelizar, é uma coisa que é praxe ouvir. Presta atenção, hein? Porque eu vejo até pastor que fez isso, eu calo logo, o Espírito Santo me usa logo para brecar isso aí. Eu disse, olha, amado, a salvação ela é individual. Nós não estamos nos espelhando em A ou B. Se alguém está fazendo algo de errado, a pessoa vai prestar conta com Deus. A salvação é você reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, como ele pagou alto preço, ele veio com esse propósito. Deus amou o mundo de tal maneira. Aí eu explico, né? O versículo de João 3,16. Nós estamos aqui não é para olhar o erro alheio. Nós estamos aqui para pregar o evangelho genuíno. E qual é o evangelho genuíno? Que o Senhor pagou alto preço para nos salvar. E todo aquele que confessa é salvo. E aquele que não confessa, ele vai para o inferno. Não tem outra conversa, não. Não se espelhe em que A, B, C fez ou faz de errado. Aí ele volta a falar do meu senhor. Tem um senhor que eu vivo evangelizando ele faz anos. Um conhecido meu.
ele fica com essa mesma, o diabo fica usando essa mesma frase. Não, porque eu vejo fulano que é... Aí enche a boca, sabe? A gente vê mesmo que o Senhor, ele nos dá, o Espírito Santo nos dá discernimento de espíritos. Então, discernimento de espírito, a gente sabe quem é que está ali na hora falando. A gente conhece quando é Jesus falando, é o Espírito Santo. Quando uma palavra vem de Deus e quando uma palavra não aceita. Quem é de Deus aceita a palavra de Deus. Isso é bíblico. Então, a gente, quando vê a pessoa continua na desobediência com relação a não aceitar que Jesus é filho de Deus, ele diz que aceita, mas na verdade ele não aceita. Porque, gente, estava com defeito, então eu vou encerrar a live, porque ele fica falhando. A bateria não resiste. Então é isso, amados. Todas as pessoas que evangelizam ouvem esse mesmo discurso. Ah, porque fulano... Tem uns que vai logo em pastor. Ah, porque a gente vê pastor... Eu digo, olha, pode parar, viu? Pode parar, porque o senhor está equivocado. Nós somos humanos, somos falhos, ninguém pode apontar erro de ninguém. Nós estamos aqui para pregar a verdade, e a verdade é uma só. Jesus é filho de Deus, pagou um alto preço na cruz. Aquele que confessar é salvo, e aquele que não confessar, ele é condenado. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Não tem outra verdade, a verdade é essa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo 14, João 14, 6 é muito esclarecedor. Então, o diabo, ele sempre vem com a palavra de enganação. Não, mas eu vejo fulana daí, que é evangélica, e a mulher não sei o que, não sei o que, não sei o que. Amados, eu queria fazer aqui uma observação. Preste bem atenção. Algumas doutrinas se apega muito em usos e costumes, falando que a mulher não pode ter vaidade. Mas existem pessoas que se vestem como crente, vive numa igreja realmente pautada na palavra de Deus, mas existe peçonha dentro do coração dela, no seu interior. Existe vaidade, e a vaidade não é a que ela se refere, de batom, de rímel, de sombra, mas existe uma vaidade que o Senhor abomina. É a vaidade do seu eu, do coração cheio de peçonha, que vive desejando mal aos outros. Foi isso que ele estava se referindo. E eu sei a quem ele estava se referindo. A quem ele se refere, o rapaz, o senhor, que há anos eu venho evangelizando. Aí eu disse a ele, olha, mas o senhor não deve olhar para isso aí não. Eu sei que o senhor tem razão, em certos aspectos o senhor tem razão, que a pessoa é assim. Mas isso é ela e Deus. O senhor não pode se apegar a isso não. Se apegue, é o seguinte, preste atenção, o evangelho, o genuíno, o verdadeiro, é o Senhor confessar Jesus, o Filho de Deus, por gratidão, pelo amor que ele teve a nós, que ele tem a nós. Deu seu Filho na cruz para pagar um alto preço pelos nossos pecados e para nos salvar. Acabou-se. O senhor não tem que estar olhando para a direita, para a esquerda, nem o senhor está se espelhando em ninguém, não. Porque isso aí não vai salvar ninguém, não. Entendido? Compreendeu? Mas olha, amado, sabe o que é? Existem pessoas que ficam arrumando desculpa para não servir ao Senhor. Fica arrumando desculpa. Ah, eu não sou crente. Eu escuto muito isso. Ah, eu não sou crente, eu não quero ser crente. Aí eu digo, olha, o Senhor não é religiosidade. O Senhor não está mais no madeiro.
O Senhor morreu na cruz, mas ele não está mais lá. Ao terceiro dia, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. E antes de ir embora, antes de subir ao Pai, hoje ele está à destra do Pai. E voltará para buscar os seus adoradores, seus verdadeiros adoradores, ao arrebatamento. Mas, antes de subir, ele disse que invocaria o Pai enviaria um outro Consolador, que não nos deixariam órfãos. Então, nós não estamos sozinhos. Mas existem pessoas que ficam arrumando desculpa para não seguir a Jesus. E acha que Jesus está ali, naquele crucifixo, numa imagem esculpida, ou fica colocando a sua fé em sal grosso. Se lembra que a primeira capítulo e versículo que o Espírito Santo mandou dar hoje, Efésios 2, 8, 9, que a fé vem em Cristo Jesus, pela graça, que não é dom de Deus, não é nós, pelas obras, não é pelas obras, para que nenhum mortal se glorie. Então, eu continuo falando o Evangelho, aleluia, glória a Deus. Embora falha, eu sou humana, né? Todos nós somos imperfeitos na corrida para a salvação das nossas almas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Excelente dia para todos.